Desse fato aqui, nós temos a possibilidade, nós estamos trabalhando, percebam bem, estamos trabalhando com materiais que são parafusos, porcas, rebites, material plástico já perfurado. Isso tudo aqui facilita a montagem em função de que você tem uma semelhança muito grande com o seu cotidiano. Então, você tem parafusos aqui fora, você vê carros montados com parafusos, pontes montadas com parafusos de avião montado com rebite. Então, todo esse material aproxima e dá uma forma intuitiva de uso, facilita o uso, em função de que você tem as mesmas coisas no seu cotidiano. Se você tem esse material, por exemplo, no seu cotidiano, isso transporta, e aí você tem uma correspondência muito importante que é com relação ao kit, que é, se você começar com o kit, você pode partir para situações externas, independente do kit também. Isso é muito importante. Outro aspecto é o seguinte, se você está usando esse parafuso aqui, e essa porca, você tem que saber o seguinte, que essa porca e esse parafuso têm dimensões, bitolas idênticas àquelas que você vai encontrar na casa de ferragens, na sua esquina da sua casa. Tá? Então, começamos aqui a perceber como o projeto é aberto e não fechado. Partimos do princípio de que todo o material que você tiver aqui disponível pode ser utilizado em parceria com materiais que você encontra no dia a dia fora, inclusive materiais de construção mesmo, também com materiais alternativos. Outra coisa é que é com relação ao plástico, né? Ele é feito de plástico, então você pode molhar esse material, você pode... ele tem facilidade de utilização sem causar dano, sem causar risco de ferimento. Não só parafusos, como também rebites, né? Essas formas aqui, todas vão ser explicadas depois no curso de capacitação, mas percebemos, está comprovado em vídeo, que os alunos, com pouquíssimas orientações, montaram coisas extraordinárias naquele dia, como também montam em qualquer outra situação. E aí conseguem formar, tem situações que você consegue simular, aqui tem que dar uma pertinho. Coisas desse tipo, por exemplo, que você consegue montar balanças, né? Você consegue montar, quando você trabalha com desafios, aquele foi um projeto anterior feito só com material do kit, mas aqui nós estamos trabalhando com material já com alternativas, então você consegue trabalhar com tampinhas de garrafa, por exemplo. Né? Isso amplia e personaliza demais o projeto. Torna muito significativo para o aluno dizer que isso aqui realmente eu montei. Né? Esse é um desafio, nós costumamos muito trabalhar com desafios, então damos o desafio ao aluno e ele consegue, vocês percebam que ele tem montagens diferentes. Né? Outra questão aqui que eu queria chamar a atenção também, em comparação com os kits mais tradicionais do mercado, é que vocês vão perceber que eu estou usando aqui barbante. Né? E por que eu estou usando barbante aqui? Você pode usar um elástico, você pode usar, enfim, qualquer outro material que faça ligação entre as polias, por exemplo. Mas por que usamos barbante? Porque se eu desse para vocês um material idêntico de borracha, você teria um tamanho limitado de montagem. Né? Então você pode perceber que esse aqui e esse aqui, essa montagem, ambas fazem uso de polias e eles podem ser feitos com ligação com barbante. Isso facilita e amplia a possibilidade de montagens também. Tá? E não fica dependendo da gente também a montagem específica em função daquela. Por mais correias dessa que eu desse para vocês, jamais atenderia objetivos específicos. Como a ideia é abrir a possibilidade de criar o que quiser, vocês têm que entender que vocês podem usar um elástico, vocês podem usar uma polia de borracha ou vocês podem usar simplesmente um barbante. Tá? Mas aí algumas indicações que surgiram. Como é que eu faço para o barbante ter mais atrito, etc. E tal? Como você faz uma prancha de surf. Né? Você passa a vela e você passa a parafina na prancha e o surfista não escorrega mesmo estando na água, por exemplo. Né? Você passar um pouquinho de vela aqui, você tem barbante, você polia das mais variadas formas possíveis. Isso é um exemplo só. Outro exemplo é a questão da utilização do kit para trabalho de história, por exemplo. Aqui nós não temos uma montagem eletrônica, mas tem todo um desenvolvimento de trabalho de história que foi feito uma réplica de um livro por um aluno que montou uma máquina na época medieval. Né? Então,
tornando significativa a questão da aprendizagem em várias disciplinas. Aqui nós temos, isso é muito importante, para inclusive robótica, nós estamos trabalhando os conceitos aqui na física, por exemplo, em que você tem a condição de discutir a questão do equilíbrio. Grande parte do material que você usa em laboratório, né, em situações de ciências, vocês podem fazer a réplica com esse material sem problema nenhum. E sendo que cada aluno pode montar do seu jeito. Então você não precisa ter um material, isso é uma fábrica de equipamentos de ciência, por exemplo, também. Tá? Então você pode demonstrar aqui a importância do centro de gravidade, né, para o equilíbrio de estruturas. Né? Isso em robótica é muito importante também, porque você vai montar estruturas que têm que ter equilíbrio, principalmente se eles se deslocam. Né? E isso tem a ver com até o próprio comportamento humano. Quando se fala em robótica, também se pensa em robô. Né? E para isso nós temos aqui situações que você pode simular até questões de brinquedos que você tem no dia a dia. Né? Por exemplo, esse pássaro que se apoia pelo bico, que todo mundo conhece, eu acho. Faz parte da infância de alguns já e adolescência, né? E você pode simular da mesma forma com material, por exemplo, estudando equilíbrio, né? Usando, esse é um tipo só, dezenas de tipos diferentes que você pode usar, né? Então ele se equilibrando da mesma forma que o pássaro, né? Essa questão de você ter flexibilidade de montagem proporciona até alterar formas e você ter comportamentos diferentes do próprio kit, né? Isso é importante, assim como também nós temos a importância da parte eletrônica. Tá? Eu não vou falar de todos aqui, mas vou mostrar apenas mais um, que eu acho, mais dois pelo menos, né? Depois passo para o Douglas, que são construções feitas por alunos em feiras de ciência, ou mostras científicas, onde você tem aqui a possibilidade de trabalhar com alternativas. Isso eu acho a Secretaria de Educação Municipal deu prioridade, nós também concordamos plenamente com isso. O material foi projetado para isso também. Então aqui, por exemplo, foi feito um trabalho de montagem de um solenoide, né? Que o aluno fez e se a pilha ainda estiver boa, né? A gente pode ver que o lançamento de um pequeno prego com uma caneta usada e fio enrolado de cobre, montou um solenoide e com isso ele consegue fazer a expulsão da bolinha de dentro desse tubo. Isso é um trabalho bastante interessante porque você pode trabalhar com solenoides também. Isso é a base de todo o processo. Então, nós estamos no kit fornecendo sensores, mas vocês também depois, mais tarde, se quiserem, não precisam necessariamente comprar sensores da gente. Vocês podem usar os sensores que vocês encontram no mercado também. Né? Até fabricar os próprios sensores. Tivemos aí uma experiência no Rio Grande do Sul com alunos que, numa situação agrícola, eles queriam simular a questão de irrigação. Isso está em vídeo no YouTube também, né? No interior do Rio Grande do Sul. Qual é a cidade, Douglas? 2 irmãos? 2 irmãos, Sabe, muito pequenininha, poucos habitantes. Esse pessoal colocou tubinhos de borracha e fez um sensor de umidade, por exemplo, ligado ao kit, e a partir dali, quando a terra estava com baixa umidade, ele girava e irrigava. Né? Isso é um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que é com relação ao uso da tecnologia para a solução de problemas, que foi falado aqui também já. Cada escola, ou cada região vai ter o seu problema, vai ter a sua necessidade, ou cada aluno vai ter a sua necessidade. O kit tem que permitir isso, né? Proporcionar a condição de que ele possa criar uma solução para aquele seu problema, solução de problemas. Por isso que nosso kit, com relação à parte eletrônica, ele é feito baseado em hardware livre, ou seja, placa de open hard, né? Significa o quê? Significa que você ali dentro tem um Arduino. Só que o que a gente, depois de muito tempo trabalhando com essa robótica, percebemos é que o Arduino, muitas vezes, não só a dificuldade de montagem, para a quantidade de fios que tem, né, que seriam anexados ali, com portboard, etc. Você tem que conhecer muita eletrônica já de início e tudo mais, e afasta muita gente, inclusive alunos e professores. O que nós fizemos aqui? Fizemos uma
montamos uma placa que você tem a conexão USB, mas que dentro dele é o próprio Arduino. Então, o que você vai fazer, o que nós propomos é que você comece de uma forma mais simples e que mais tarde, você tirando essa tampinha, você consegue já trabalhar com a questão do Arduino. Por que isso é importante? É um dos poucos kits que, praticamente, nós temos essa proposta comercial, porque nós temos que atender a uma questão de ser livre, ter significado de aprendizagem. Se nós conseguirmos fazer com que o aluno tenha a condição de absorver esse conhecimento e depois, individualmente, ou na sua própria comunidade, ou em casa, ele consiga reproduzir isso, independente do nosso material, comprando materiais fora, você tem a realização da própria aprendizagem. E por isso nós damos prioridade à questão do hardware livre. Se é hardware livre, aberto, open hardware, nós temos que também trabalhar com software livre, né? Então, na capacitação, vamos ter condição, vocês vão conhecer, muita gente trabalha com Scratch aqui já, e pode usar também o S4A, que é específico para robótica, mas também pode usar outros mais, pelo menos 8 diferentes. Nós damos a sugestão mais um, que é o ArtBlock, por exemplo, que também trabalha com bloquinhos. Isso de uma forma muito simples. E você não paga absolutamente nada, não fica preso à empresa com relação a pagar licenças e tudo mais. É uma comunidade internacional, né, que mantém esse conhecimento e que vai sendo atualizado constantemente, e vocês podem fazer uso disso e devem fazer uso disso em qualquer lugar, não só na escola, né? Então vocês podem dar tarefa a alunos, por exemplo, se a própria comunidade, ou assim que já tem um computador em casa, programar, por exemplo, e por e-mail enviar a programação e depois replicar isso na atividade da própria escola, por exemplo. Então, esse fato de você ter isso aberto proporciona muita liberdade, inclusive fora da própria escola e na formação futura, né? Porque se você começa assim, logo logo você está aí produzindo material por conta própria, tecnologia por conta própria, independente do kit, ter o kit ou não, tá? Então, aqui nós temos outras montagens, nós ficaremos à disposição no final, não adianta eu falar de todas elas agora, mas ficaremos à disposição aqui para atender a algum professor que tenha dúvida no final e mostrar com mais detalhes o funcionamento desse material, tá bom? Eu vou passar agora ao professor Douglas, ele vai falar um pouco mais sobre essa questão do... Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou lançar esse objeto aqui na frente de todo mundo e ele vai, o meu poder da mente, eu vou trazer ele de volta para mim. Tá? Observem bem, tá? Nem sempre eu consigo fazer na primeira vez, tá? Eu tenho que ter muita concentração, sou uma pessoa envergonhada. Só um pouquinho de silêncio. Ó, aqui não deu certo. Mais concentração, peraí. Se alguém tem um grande poder de concentração, feche os olhos e me ajude a concentrar. Isso aí, agora deu certo. Vou tentar de novo. Viram? Já dá para fundar uma religião, né? Pessoal, eu quero mostrar para vocês, através de uma experiência simples como essa, né? Eu peço para qualquer criança, a primeira vezes a ideia, quem está de longe talvez seja algo magnético, né? Porque a gente tem a ideia que o ímã move coisas à distância, né? Mas se pedir para qualquer criança até de 3 anos de idade, e você falar a mesma coisa que eu falei com vocês que são adultos, elas vão olhar com uma cara sem estar me enganando, né? É porque está enrolando o barbantezinho. Eu já fiz testes com crianças, inclusive de educação infantil, isso aqui funciona. Como recurso, a gente está disponibilizando uma plataforma online, né? Só que esse tipo de coisa não pode deixar de existir numa atividade de robótica. Então, nós como professores, como educadores, não adianta largar o menino na frente do computador, ó, lê aí, faz o exercício aí, enquanto eu vou no WhatsApp ou fazer uma atividade de corrigir prova, seja, mesmo sendo trabalho, eu tenho que dar essa atenção, olhar, obviamente, a atividade, seja da própria secretaria, da Gislaine, da Regiane, ou mesmo uma atividade no nosso portal, eu ler com antecedência, olhar para os conceitos
e fazer esse tipo de brincadeira, que é saudável e aguça o interesse dos alunos, né? Então, o que nós disponibilizamos para vocês, eu só queria mostrar essa experiênciazinha simples, e eu queria mostrar mais ou menos agora como o portal não tem nada de especial, é algo nada diferente do que vocês já tenham visto, né? Tem como botar a apresentação aqui? Essa aqui. Eu fiz alguns print screens das telas, F5, isso. Bem, o endereço, se alguém quiser anotar aí, pode anotar, mas depois também o pessoal da secretaria vai mandar o endereço correto, não só desse portal que tem os cursos, mas de outros endereços também, né? Edmundo e Edmodo. Ah, desculpa. Então, o nosso endereço vai ser esse, é atoeducacional.com.br/cursos com C maiúsculo. Tá? Depois até me arrependi de botar o C maiúsculo, mas não tinha mais volta, já estava instalado desse jeito aí. No nosso próprio site, se botar a /BR, vai ter um link também que vai jogar para essa página. Mas por enquanto não dá, porque o lançamento na verdade é hoje, desse site aí. Então, se vocês observarem, logo abaixo de login, tem registre-se. Vocês podem apertar no registre-se e se registrar, ou também, se não conseguirem, a gente pode fazer o registro também, mas depois tem um canal ali com a própria pessoal da secretaria que vai entrar em contato com vocês podem passar os dados e a gente também pode registrar, sem problemas. Mas para quem resolver registrar, a próxima tela que vai vir é essa aí, tem os campos de nome, endereço, login, vocês preencham com os dados de vocês aí. E por final, no final da página tem o botão registro. É só apertar e esperar o registro. A primeira tela, quando vocês forem ativados já o registro de vocês, assim que vocês se registrar, vocês não vão conseguir entrar, porque precisa só eu preciso ativar, né? Ele pode durar de um dia a dois, já vai estar ativado. A gente precisa confirmar para ver se vocês são das escolas mesmo, para permitir a entrada de vocês, né? Então, assim que vocês entrarem com o login de vocês e a senha, vai entrar nessa tela aqui. Quando tiverem feito o registro, já tiver tudo ativado, aí vocês podem apertar naquele botão que é o catálogo de cursos. Catálogo de cursos. E aí vai entrar nessa tela. Caso não apareça esse curso de ArduBlock, vocês podem apertar à esquerda, tem exibir todos. Apertando aquele link ali, exibir todos, vai aparecer, se não aparecer de primeiro, já vai aparecer depois de apertar aquele botão. Para quem não lembra ou não estava, o ArduBlock é aquela telinha com os bloquinhos que a gente utilizou na Jam. É isso? Aí só acertei. Na Jam. Meu inglês é muito bom. Na Jam. E é aquele programinha que a gente utilizou para programar, colocar os botões em funcionamento e tal. Tá? Vocês viram que foi bem rápido, né, naquele momento. Quando vocês clicarem aí nesse curso do ArduBlock, vocês vão entrar nessa tela e para acessar as aulas é só apertar naquele ícone que tem os livrinhos que é rota de aprendizagem. Eu estou meio confuso, porque eu acho que é uma página da internet, dá vontade de clicar ali. Bem, aqui eu tenho 5 aulas disponíveis, vão ser no total... mas depois eu posso dar uma tentada. Aí eu já fiz os prints de todas as partes. Aí eu tenho 5 exemplos, os 5 exemplos já estão disponíveis a partir de hoje mesmo, né? E nas próximas 2 semanas vão ter 20. Tá? Só que não são 20 atividades, na verdade ela se bifurca em várias atividades dentro de cada tópico desse, né? Então eu fiz print da primeira só para vocês terem uma ideia. A primeira que é ligando um LED, né? Cada tópico das 19 é muito parecido com o manual escrito que nós tínhamos. Por exemplo, ligando um LED, antes nós tínhamos só assim, como utilizar os bloquinhos para ligar um LED. Só que nesse formato de portal, a gente tem como abordar conceitos mais interessantes. Então, se a gente pretende uma autonomia para o nosso aluno, é interessante não só botar um bloquinho e acender o LED, mas saber o que realmente está acontecendo, né? Quando eu coloco, por exemplo, não sei se vocês lembram daquele bloquinho para ligar o motor, seta, pino, digital, high, né, para ligar o motor, e low para desligar. High significa alto, low baixo.
high é 5 volts, low 0 volts. É interessante que o aluno entenda exatamente o que ele está fazendo, não só mudando um bloquinho para acender o LEDzinho, mas entenda fisicamente o que está acontecendo. Porque se ele entender dessa forma, entender conceitos paulatinamente até a 20ª aula, aí sim ele vai ser capaz de resolver os problemas. Porque ele sabe, por exemplo, que o que fazer, qual atitude tomar e quais recursos ele pode usar. Não só de programação, mas tecnológico mesmo, de componentes, assim por diante. Então, tudo que é usado nessas novas atividades, ele vai saber exatamente o que ele está fazendo e o que está acontecendo eletronicamente, mecanicamente, explorando todos os aspectos. É claro que tem coisas que a gente deixa para aulas posteriores. Por exemplo, nessa primeira aula, eu poderia utilizar o conceito de tempo. Aí o tempo, na verdade, é abordado na segunda aula, porque já tem muita coisa para a primeira. Então, como é que o microcontrolador conta o tempo? E assim vai, né? Então, cada, na verdade, tópico está separado mais ou menos dessa forma. Então, uma primeira região, vocês podem ver que está 0%, que é a primeira aula, quando eu tirei o print screen da tela, né? Então, ele pode ler um texto. Depois disso, no caso agora, não tem exercício, mas pode ter um exercício de marcar, de relacionar colunas, tal, relacionadas a esses conceitos que são explorados nesse texto. Depois, aqui, por exemplo, porta ou pino, né? O que é porta ou pino? São esses contatozinhos lá. Só que na placa, quando ela está fechada, eu só vejo que são conexões USB. Então, mostrar realmente a porta pino é isso aqui, na verdade, que é ligado lá fora. Então, tudo isso é explorado. Aí tem a segunda etapa, que é vamos à prática conectando. Daí, passo a passo, como é que você faz as conexões da placa to box com sensores para fazer aquela programação que se propõe o título, que é ligar um LED. Então, como é que eu ligo um LED? Posso escolher qualquer porta digital? Existem portas digitais que tem um número só, outras 2 números, então para que eu uso cada uma? Então isso vai sendo explorado no decorrer das aulas para vocês entenderem, não só a programação, o kit que vocês estão usando e depois generalizar para qualquer kit, na verdade, né? Então aqui estou conectando, na segunda etapa é programando, também passo a passo. Então aquele dia, na verdade, eu só falei para não usar, não sei se vocês lembram disso, né? Tinha pino digital e seta pino digital. Falei, não usem pino digital, usem o seta pino digital. Então agora nessa prática, a primeira coisa, acho que fiquei com peso na consciência por não ter explicado isso, é que não dava tempo, né? Mas aqui é bem explicado por que você não usa um e usa outro. Na época não tinha tempo hábil para se falar esse tipo de coisa. Então agora vocês vão entender por que se usa um em um determinado momento e outro em um determinado momento. Depois, como diz aquela frase, um exemplo vale mais que 1000 palavras. Tem a terceira etapa, que é? Caso vocês não consigam fazer nada, né? Vamos supor que não tenham entendido o texto, não tenham entendido como se conectar. Aqui existe um exemplo da programação em forma de figura, que é essa figurinha que está aparecendo aí, no caso ligar um LED, aí está ligando o LED 11. Tem o arquivo para download do programa em ArduBlock, caso você queira fazer o download, abrir no computador. E por último, tem um vídeo filmado, que eu filmei com o meu celular, com câmeras normais. Desculpa. Então pode ver um vídeo, não é um vídeo, é um vídeo que eu filmei mesmo. Da forma que vocês filmam também na escola de vocês, alguma aula, alguma experiência, eu também filmei as minhas fazendo aquela atividade. Porque às vezes tem, quando a coisa fica mais complexa, às vezes tem um pulo do gato que às vezes a gente não consegue ver na escrita e às vezes não consegue ver na figura. Então a nossa preocupação foi pelo menos filmar aquela atividade para que vocês tivessem acesso a todo tipo de informação possível, né? Então aqui o exemplo daquela aula, que no caso aqui é ligar no LED. Depois a próxima fase, aqui é o radiotelescópio. Na verdade aqui um outro exemplo de uma montagem passo a passo, usando essa atividade, o LED ligado. O que eu posso montar, né? É que às vezes falta a criatividade nossa, ou às vezes a gente dá aquele branco, o que eu vou fazer com isso, né? Então a gente está dando um exemplo em cada aula de uma montagem mecânica, utilizando aquela programação que foi proposta e foi ensinada. E por último, sempre vai ter um desafio, né? Que é essa regiãozinha aqui. O desafio é sempre ou, aí pode variar. O desafio pode ser uma programação, pode ser uma montagem, pode ser resolver um problema de uma montagem, ou pode ser uma criação. Isso vai variar nas 20 aulas.
Então a plataforma, acho que é isso aí. Vai estar ali, agora percebo ali, quando eu estou na última etapa, 100% preenchido. Terminei tudo, está 100%. Tem pontuação também, vocês podem repetir quantas vezes quiser. Até se algum aluno quiser fazer também. A gente não entrega o resultado para os professores, podem errar, fica tranquilo. É no sentido de ser uma ferramenta para auxiliar vocês mesmos no trabalho de vocês no dia a dia. Ah, esqueci que não faço tal coisa.